Liturgia do Ordinário, capítulo 4. Perdendo a chave. Confissão e a verdade sobre nós mesmos. Eu tenho um plano para hoje de manhã: correr ao mercado para comprar algo para o jantar e um pouco de detergente. Então, seguir para uma reunião. Então, depois de escovar os meus dentes e ajudar Jonathan a levar as crianças para as suas atividades, eu me visto rápido e tomo meu café da manhã. Eu visto meu blazer de veludo favorito, coloco a minha bolsa de computador no meu ombro e vou em direção à porta. Eu vou pegar a chave do carro na mesa de entrada, de cor azul bebê, que compramos com o único propósito de ter um lugar para deixar as chaves. Perto da lavanda seca e de uma pilha de correspondências, há duas argolas que têm as chaves do carro, da casa e da casa do vizinho, bem como algumas outras que eu esqueci para que servem, mas eu continuo com elas ali porque, bem, vai saber. Entra o efeito de freada brusca. A chave não está ali. Eu checo o bolso lateral da minha bolsa, depois as calças que usei ontem, depois a minha bolsa de novo. Eu começo a ficar um pouco em pânico. Tiro meu casaco, entro na minha cozinha e olho no balcão. Perdi a minha chave. Com elas foi embora todo o senso de perspectiva. Com elas também foi o meu plano. Com elas foi a minha calma. Esses instrumentos que eu uso para segurança e liberdade, para deixar pessoas ruins do lado de fora e ir aonde eu preciso, subitamente se tornaram uma forma de prisão. Eu estou detida. Onde ela poderia estar? Eu faço os meus passos para a busca de objetos perdidos. Estágio 1. Lógica. Eu refaço os meus passos, olho nos lugares em que mais faz sentido elas estarem, respiro fundo, tento continuar calma e racional. Isso não é grande coisa. Elas vão aparecer. Estágio 2. Autocondenação. À medida que eu vou procurando em cada cômodo, escaneando prateleiras e superfícies, começo a me flagelar sussurrando. Eu sou tão idiota. Onde eu coloquei essa chave? Por que eu sou tão idiota? Estágio 3. Frustração. Eu fico decepcionada. Eu xingo. Cada segundo que passa me deixa um pouco mais brava. Fico revezando entre me culpar e culpar os outros. As meninas, elas provavelmente estavam brincando com as chaves e as perderam. Será que Jonathan levou as chaves? Eu mando uma mensagem para ele. Não adiantou. Deus deve saber onde as minhas chaves estão. Por que ele não me ajuda logo? Eu estou tendo uma pequena crise teológica por causa de uma peça de metal de 5 centímetros. Estágio 4. Agonia. Eu começo a procurar em todo canto, até em lugares que não fazem sentido. Fico remexendo gavetas aleatórias e olho debaixo das camas, checando os bolsos da calça que eu já chequei 3 vezes, resmungando. Eu confiro quanto tempo se passou. Já faz 9 minutos. Estágio 5. Última tentativa. Eu paro e oro. Ok, respire. Eu digo a mim mesma que estou sendo ridícula, que estou exagerando. Calma. Peço rapidamente a Deus por uma restauração de perspectiva. Eu lembro que um amigo católico uma vez me disse para pedir para Santo Antônio rogar por nós quando perdemos algo. Então, só para garantir, eu murmuro enquanto confiro as minhas gavetas de meias. Ah, Santo Antônio, não sei se isso funciona, mas você pode me ouvir. Será que você poderia rogar por mim? Estágio 6. Desespero. Eu desisto e me jogo no sofá. Eu nunca vou encontrar a minha chave. Essa missão não tem jeito, eu não tenho jeito. Eu vou ficar presa aqui até o fim dos tempos ou até juntarmos dinheiro para substituí-las. Do lado de fora, perto do meu carro trancado, há árvores desfolhadas e passarinhos, mas não os noto. Nada vale a pena, minha manhã já era. Chaves estúpidas. Eu sou estúpida. Planeta estúpido, universo estúpido. Então, um pouco envergonhada e culpada por todo o meu exagero, eu me recomponho e, começando no passo 1, repito o ciclo. 7 minutos depois, encontro a chave debaixo do sofá. Eu não tenho ideia de como elas chegaram ali. Eu grito para ninguém em particular: Achei! Entra o coro de Aleluia. Prossigo rapidamente, direto para a garagem. Pulo o mercado e vou direto para a reunião. A minha chave perdida acaba sendo um ruído no meu dia. Nada de importante, 15 pequenos e esquecíveis minutos. Mas também foi o apocalipse.
Apocalipse significa literalmente desvelar ou descobrir. Na minha raiva, reclamação, autocensura, xingamento, dúvida e desespero, eu vislumbrei por alguns minutos como me agarro com força ao controle e quão pouco controle de verdade eu tenho. E na ausência de controle, me sinto presa e estressada. Aquelas partes de mim que preferem ficar escondidas foram momentaneamente desveladas. Às vezes, os meus dias correm bem. Como fita telegráfica, elas vão cantarolando bem confortavelmente, sendo produtivos sem interrupções para os meus planos na maioria das vezes. Então, algo pequeno acontece. O menor rasgo na fita e tudo se enrola e se torna uma historinha moralista que não foi chamada. A carência e a pecaminosidade, a neurose e a fraqueza que eu tento embelezar e manipular por meio do controle, conforto e privilégios estão subitamente à mostra. Algumas semanas atrás, a secadora, a máquina de lavar louça e o ventilador do teto, todos quebraram juntos no intervalo de poucas horas. Na maior parte da minha vida adulta, eu não tive uma secadora, usávamos um varal ou uma lavanderia, nem uma máquina de lavar louças. Lavávamos na mão, nem ventiladores de teto, tínhamos ar-condicionado. Mas, quando todos eles quebraram simultaneamente, parecia que eu estava na lista negra do universo. E eu levei para o lado pessoal. Pequenas coisas dão errado. Eu me sinto apressada ou sobrecarregada com um peso nas costas de notícias ruins ou de preocupação por um amigo. E como uma enchente cada vez maior, centímetro a centímetro, a tristeza e frustração coletivas se acumulam e eu quebro. Grito para as minhas filhas ficarem quietas, bato a porta da lavadora de louças quebrada um pouco mais forte do que o necessário. Murmuro algo inaudível. Se eu fosse uma leoa, iria rugir. No momento, me recolho. Essas revelações intrusas do meu dia são insignificantes comparadas ao imenso sofrimento nas nossas vidas e no resto do mundo. Tem pessoas que enfrentam uma agonia profunda todos os dias, dor crônica, perdas de partir o coração, desespero. Na minha vida mesmo já houve momentos de profunda angústia, mas não é o caso aqui. Não é o vale da sombra da morte. É o restolho de aparelhos quebrados e objetos perdidos na beira da estrada, buracos de melancolia e interrupções indesejadas. Contudo, aqui é onde eu me vejo num dia ordinário e aqui, na minha raivinha e irritabilidade, é onde o Salvador se digna a me encontrar. Esses momentos são uma oportunidade de formação, de santificação. Por trás desses exageros e chateações estão temores reais. Perder a minha chave revela a minha ansiedade de que não vou poder fazer o que é preciso para cuidar de mim e dos que estão próximos a mim. Esse fato acerta bem no meu medo de fracassar e ser incompetente. A minha lavadora de louças quebrada desvela as minhas preocupações com o dinheiro. Será que vamos ter o suficiente para consertá-la? E também expõe a minha idolatria do fácil, minha falsa esperança depositada no conforto e na conveniência. Eu só quero que tudo corra bem. Hoje, a chave perdida fornece um momento de revelação, revelando o quanto de mim está perdido e a minha confiança mal direcionada. Quando o dia é amável e ensolarado e tudo está acontecendo de acordo com os planos, posso parecer uma pessoa muito boa, mas pequenas coisas dão errado e interrompem os planos que revelam quem eu realmente sou. As minhas rachaduras estão à mostra e eu vejo que preciso profundamente da graça. Mas este é o ponto. Pessoas boazinhas e legais não precisam de Jesus. Ele veio pelos perdidos. Ele veio pelos sem solução. Em seu amor por nós, ele veio para nos tornar achados e solucionados. Em Filipenses 4:11, Paulo nos fala para estarmos contentes em qualquer circunstância. Para Paulo, isso significava encontrar contentamento em meio a naufrágios, espancamentos e perseguições. Mas eu não preciso esperar um naufrágio para provar o meu contentamento em qualquer circunstância. Esse chamado ao contentamento é um chamado em meio às circunstâncias concretas em que me encontro hoje. Eu preciso encontrar alegria e rejeitar o desespero no momento em que estou.
em meio a pequenas pressões e pontas de ansiedade. Tem um termo teológico, teodiceia, que se refere ao doloroso mistério de como Deus pode ser poderoso e bom e ainda deixar coisas ruins acontecerem. Debates sobre teodiceia corretamente lidam com horrores grandiosos. Como Deus pode permitir a guerra, a fome e o sofrimento de crianças? Quando o sofrimento é agudo e profundo, eu espero e creio que Deus irá me encontrar em meio a tudo isso. Mas, nas lutas de um dia comum, eu de alguma forma me sinto no direito de ficar chateada. As indignações e irritações do mundo moderno parecem autênticas e compreensíveis. Eu não sou uma poliana. Num naufrágio, sim, é claro, sede contentes. Mas o terceiro dia seguido de dormir mal e pia entupida? Aí é pedir demais. Em Cartas a Malcolm, C.S. Lewis diz que as pessoas estão meramente se divertindo ao orar por perseverança, que uma fome ou uma perseguição exigiria se, enquanto isso, o clima e todos os outros inconvenientes os fizessem resmungar. Eu passei alguns meses numa região do mundo devastada pela guerra e o que me impressionou foi que ali, em meio a tensões e perigos, eu me sentia bem mais em paz do que no meu dia americano doméstico comum, com um bebê e uma outra criança pequena. Eu tinha uma teologia do sofrimento que me fazia manter a atenção certa na crise, buscando pequenos raios de misericórdia na mais profunda escuridão. Mas a minha teologia era grande demais para caber num dia típico da minha vida. Desenvolvi o hábito de ignorar a Deus em meio à monotonia diária. Rod Drewer escreve sobre a sua luta com o desespero num dia comum. O cotidiano é o meu problema. É fácil pensar sobre o que você faria numa guerra ou se um furacão surgisse, ou se você passasse um mês em Paris, ou se o seu candidato vencesse a eleição, ou se você ganhasse na loteria ou comprasse aquela coisa que você tanto queria. É bem mais difícil imaginar como você vai passar pelo dia de hoje sem se desesperar. Eu não posso simplesmente querer, como Paulo diz, fazer tudo sem murmuração nem contendas. Não é suficiente meramente querer ser mais contente ou me dizer para ficar mais animada. Eu preciso cultivar a prática de encontrar a Cristo nesses pequenos momentos de angústia, frustração e raiva, de encontrar a morte e ressurreição de Cristo, essa grande história de queda e redenção, numa pequena manhã cinzenta de uma terça loucamente atarefada. Do contrário, eu vou passar toda a minha vida imaginando e esperando e pregando e ensinando sobre como partilhar sofrimentos de Cristo na perseguição, em sofrimentos gigantescos e na morte, enquanto passo os meus dias reais em murmuração, descontentamento e desespero subterrâneos. Para alguns de nós, a ideia de arrependimento pode trazer à mente uma certa experiência emocional ou músicas emotivas num apelo de cultos avivalistas. Mas o arrependimento e a fé são ritmos constantes e diários da vida cristã, como expirar e inspirar. Nesses pequenos momentos que revelam a minha perdição e pecado, preciso desenvolver o hábito de admitir a verdade de quem eu sou, não correndo para me justificar ou minimizar o meu pecado. Todavia, no meu pecado e perdição, eu também preciso formar o hábito de deixar Deus me amar, confiando de novo na sua misericórdia e recebendo de novo as suas palavras de perdão e absolvição sobre mim. Rich Mullins, um dos meus compositores e músicos favoritos, disse que, quando era criança, ele ia todos os anos nos acampamentos da igreja nascer de novo ou consagrar a sua vida a Cristo, atendendo aos apelos. Na faculdade, ele o faria a cada 6 meses, depois de 3 em 3. Quando ele estava nos seus 40 anos, era cerca de 4 vezes por dia. O arrependimento normalmente não é um clímax dramático, é um ritmo constante de uma vida em Cristo e, portanto, um dia em Cristo. Na igreja, cada semana, nos arrependemos juntos. Confessamos que pecamos em pensamento, palavra e ação pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer, que negligenciamos amar a Deus de todo o coração e o nosso próximo como a nós mesmos.
Essa prática de confissão comunitária é uma forma vital de promover o hábito da confissão que marca as nossas vidas diárias. Por meio disso, aprendemos juntos a linguagem do arrependimento e da fé. A confissão nos lembra de que nenhum de nós vai ao culto porque nós somos pessoas muito boas, mas porque somos pessoas novas, pessoas marcadas pela graça a despeito de nós mesmos por causa da obra de Cristo. Nossa prática comunitária de confissão nos lembra de que o fracasso na vida cristã é a norma. Nós todos participamos do culto solene como pessoas indignas, que por conta própria merecem a condenação de Deus, mas não estamos por conta própria. Os nossos fracassos ou sucessos na vida cristã não são o que nos definem ou o que determinam a nossa dignidade diante de Deus ou do povo de Deus. Pelo contrário, somos definidos pela vida e obra de Cristo em nosso lugar. Nos ajoelhamos, nos humilhamos juntos, admitimos a verdade, confessamos e nos arrependemos. Juntos, praticamos a postura que abraçamos todos os dias, a de um povo perdido e carente que recebe misericórdia em abundância. E então, que maravilha! Há uma palavra de absolvição. Que o Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de vós, que perdoe todos os vossos pecados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vos fortaleça em toda bondade e, pelo poder do Espírito Santo, vos mantenha na vida eterna. Na prática litúrgica anglicana, nunca nos confessamos sem também ouvir a bênção e o perdão de Deus sobre nós. Nas igrejas litúrgicas tradicionais, o pastor se levanta e pronuncia a absolvição. Ele roga a Deus por misericórdia e perdão por meio da obra de Cristo em nosso lugar. Uma vez, uma amiga íntima visitou a minha igreja e ficou perturbada com essa parte do culto. Ela não gostava do pastor pronunciar a absolvição. Ela perguntou: não recebemos o perdão de Deus e não de um pastor? Por que usar um intermediário? Eu disse a ela que o perdão é de Deus, mas ainda preciso que alguém me diga. Preciso ouvir em alta voz que eu sou perdoada e amada, uma voz que é mais verdade, mais alta e mais tangível do que as vozes acusadoras internas e externas que dizem que eu não sou. Quando confessamos e recebemos a absolvição juntos, somos lembrados que nenhuma das nossas patologias, neuroses ou pecados, não importa quão pequenos ou secretos são, afetam apenas a nós. Somos uma igreja, uma comunidade, uma família. Não somos simplesmente indivíduos com nossos pecados de estimação e problemas pessoais. Somos pessoas que precisam desesperadamente umas das outras se quisermos buscar Cristo e andar em arrependimento. Se fomos salvos juntos, como o corpo de Cristo, como igreja. Por causa disso, eu preciso ouvir o meu perdão proclamado, não só por Deus, mas por um representante do corpo de Cristo em que eu recebo graça, para me lembrar de que, apesar de meu pecado ser pior do que eu estou disposta a admitir, ainda sou bem-vinda ali. Eu ainda sou convidada a ser parte dessa comunidade e ainda sou amada. Pensamentos ruins e condenadores me dizem que o amor de Deus é distante, frio ou irrelevante, que eu preciso me provar para Deus e para outras pessoas, que eu sou órfã e que ninguém me ama, que Deus está balançando a cabeça, impaciente comigo, prestes a me deixar sozinha. Esses pensamentos são tão altos que preciso de uma voz humana para me dizer, a cada semana, que eles são mentira. Preciso ouvir de alguém que me conhece que a graça é o suficiente para mim, que a obra de Cristo foi feita por mim, mesmo quando confesso de joelhos que eu errei de novo nessa semana. Podemos confessar falando baixo, até sem falar nada, mas somos lembrados do nosso perdão em alto e bom som, com alguém em pé exclamando: precisamos nos garantir de que vamos ouvir. Eu posso responder a esses momentos do meu dia, de perder a chave, perder a paciência, de estourar com quem eu amo, de bater a porta da lavadora de louças, com autocondenação, autojustificação ou arrependimento. Quando confessamos e recebemos a absolvição juntos, somos como um time de futebol treinando as suas jogadas ou uma companhia de teatro ensaiando o seu roteiro. Juntos, como igreja, estamos praticando, aprendendo as táticas que nos ensinam a viver as nossas vidas. A prática da confissão e da absolvição precisa ser incluída nos pequenos momentos de pecaminosidade no meu dia. Quando for assim,
O Evangelho, a própria graça, transcorre para o meu dia e esses momentos são transformados. Eles não são mais interrupções sem sentido, puro fracasso, perdição e pecado. Pelo contrário, são momentos de redenção e de recordação, momentos para crescer aos pouquinhos ao confiar na obra de Jesus em meu favor. Ao longo do tempo, por meio das práticas diárias de confissão e absolvição, aprendo a buscar a Deus nas rachaduras do meu dia, a observar o que esses momentos de fracasso me revelam, o que eu sou, as minhas falsas esperanças e os meus falsos deuses. Eu aprendo a convidar o Deus verdadeiro à realidade da minha perdição e pecado, a concordar com Ele sobre o meu pecado e a ouvir de novo suas palavras de bênção, aceitação e amor. Quando Jesus foi abordado por algumas pessoas muito boas que se ofendiam com o fato de ele sair com os pecadores, ele comparou Deus com uma mulher que tinha perdido alguma coisa. O poderoso amor de Deus por nós se aventura pelas partes indignas e minúsculas, como uma mulher que está aí um pouco preocupada demais com uma moeda perdida, varrendo cômodos e olhando debaixo dos móveis até achá-la. Deus busca mais ardentemente a mim do que eu a minha chave. Ele zela por encontrar o seu povo e restaurá-lo.